Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 231. Ponto de vista de Austin. E quando meus olhos se abriram, a primeira coisa que vi foi um homem de meia idade, bêbado e grafitado, fazendo uma pose kawaii. Minha mente ficou em branco pensando que ainda estava sonhando. Você não está em um sonho. Ao ouvir a voz telepática de Muna, uma sensação de pavor encheu meu coração. Quanto isso vai custar? Bastante. Obrigado pela sua contribuição, Muna. Sem problemas, suspiro. Quem fez isso? Eu preciso mesmo dizer isso? Porra, onde está o assombrador? E Alter saiu, mas você deveria ver o que ela fez com sua calcinha. O que ela fez? Eu pensei enquanto o pavor enchia meu estômago. De repente, todos os pares de roupas íntimas que tenho flutuaram acima de mim. Cada uma das cuecas tinha sido tingida de rosa e um desenho de Pokémon extremamente preciso em poses extremamente sugestivas. Eu não sabia se chorava ou ria. Muna Cameos? Realmente? Sim, agora Cameos. Se você diz, mas apenas com uma condição. O que? Você pode usá-los pelo menos uma vez? Austin ficou sem palavras ao se levantar da cama. Vou fazer com que Charmeleon os queime. Vamos, experimente uma vez. Prefiro queimar no inferno. Ignorando o beicinho de Muna, Austin juntou todas as suas sugestivas roupas íntimas decoradas para queimar. Uma hora depois, mas não se preocupe, meu Pokémon apagou o fogo, disse Austin com um sorriso para o funcionário que perguntou sobre o cheiro de fumaça vindo de seu quarto. Obrigado por isso e peço desculpas por incomodá-lo em uma manhã. Não tem problema, você estava apenas fazendo seu trabalho. Austin disse enquanto fechava a porta. Pessoal, parem. Austin disse enquanto olhava para Muna chorando que estava sentada na cabeça de Scizor. Pidgeot e Clefable confortaram o tipo psíquico enquanto Scizor lia seu romance de comédia romântica. Vartortle lambeu os lábios enquanto Pikachu virava a frigideira que estava usando para fritar alguns cogumelos na chama da cauda de um Charmeleon irritado. O que vou fazer com todos vocês? Austin perguntou a si mesmo enquanto se sentava na cama enquanto Kingler cuspia cogumelos cobertos com ketchup de alho. Ligando os transceiver para fazer uma ligação para Bill Montgomery, Austin ativou a função de chamada, selecionou o número de contato de Bill e após 3 toques, um flash de luz apareceu na tela enquanto Bill espera. O que? Austin gritou, levantando-se da cama e gritou nos transceptor. Na tela estava Bill com um olho roxo. O que está errado? Para responder à pergunta de Bill, Austin apenas apontou para o olho dele. Oh bem, seu amigo aqui é bastante enérgico. A tela de Bill mudou para mostrar Lucario tocando rumba. Lucario tocou a rumba antes de pular no ar enquanto a rumba pitava. Bonitinho. Austin pensou antes de tossir em sua mão. Então, importa-se de me dizer, por que você enviou Lucario para mim, mesmo que você possa carregar legalmente 20 Pokémon com você? Austin riu secamente ao responder. Digamos apenas que o encontrei por acaso. Bill estreitou os olhos para Austin, que desviou o olhar. Como Austin poderia dizer a Bill que ele havia transformado o mestre de aura, Lucario, em seu mestre Pokémon e para evitar que suas mentiras fossem descobertas? Ele havia enviado Lucario para canto? Tudo bem, não vou entrar em detalhes, mas tenho que dizer, Ash, você é minha estrela da sorte. Por quê? Porque agora tenho um Pokémon com quem conversar. Tipos psíquicos não podem falar com Pokémon? Eles podem se tiverem a habilidade de telepatia e não é fácil encontrar um Pokémon assim. Oh, Austin respondeu enquanto olhava para Muna. Eu deveria agradecer a Cynthia na próxima vez que ligar para ela. De qualquer forma, Bill, vou transferir o Lucario quando voltar para canto. Realmente? Quando você vai voltar? Amanhã. Realmente. Ao ouvir o tom desapontado de Bill, Austin franziu a testa. O que há de errado? Não é nada. Você quer passar mais tempo com Lucario? Sim, por favor, posso? Você pode. O rosto de Bill era como de uma criança recebendo um brinquedo novo. Mas tenho algumas condições. Qualquer coisa. O que você quer? Então, Bill, o que você pode me dizer sobre a Safari Zone? Pousada, 10h30 e Yellow saiu da cama enquanto se lavava. Quando ela notou a hora, seus olhos se arregalaram porque ela havia dormido. Seu Pokémon devia estar morrendo de fome. Todo mundo me desculpe. Yellow rapidamente examinou sua pochete, onde descobriu que todas as suas Pokébolas haviam sido abertas. Bzzz. Ao ouvir os sons das asas de Kitty, Yellow foi até a pequena cozinha onde viu todos os seus Pokémons comendo. Finalmente acordei dorminhoco. A voz de Austin chocou Yellow, que permaneceu congelado. Uma cinza. Sim. O que você está fazendo aqui? Alimentando seu Pokémon desde que você decidiu dormir. Yellow esfregou a cabeça de vergonha. Dodge colocou o chapéu de palha de Yellow na cabeça. Obrigado, Dodge. Yellow, tenho más notícias. Talvez você queira se sentar. Sobe, Dodge tente, disse Kitty e Yellow estavam todos de olhos arregalados quando Austin deu a notícia da morte de Hatcat. Livre. Butterfree lutou para respirar enquanto Kitty o abraçava enquanto chorava. Da mesma forma, Dodge estava sendo consolado por Pidgeot e Scizor, com relutância, Disse e Tente tinham Bulbasaur e Pikachu para confortá-los, respectivamente. Austin usou o lenço 420 para limpar o rosto de Yellow, que chorou tanto que adormeceu de exaustão. Olhando para Yellow adormecido contra seu braço, Austin apenas sorriu melancolicamente ao se lembrar da razão sombria pela qual Yellow sempre dormia. Se Muna não tivesse confirmado que tudo que viu era real, ele teria presumido que era apenas um pesadelo horrível. Poucos minutos depois, uma atmosfera triste se formou na cozinha enquanto o Pokémon de Yellow lamentava a perda de seu amigo, enquanto o Pokémon de Austin tentava lidar com as emoções que surgiram quando a morte de Hatcat foi mencionada. Amarelo. S. Sniff, sim. Vou caçar a equipe Rocket. B.
Sniff, mas isso não é perigoso. E é por isso que quero que você me prometa que não contará a ninguém sobre isso. E até mesmo Brock e Mish. Especialmente esses dois. Yellow assentiu antes de abraçar Austin, que ficou surpreso com o gesto. Sinto muito. Desculpe pelo quê? Lamento que você tenha que lidar com a perda de Haticat sozinho. Não se preocupe, não foi sua culpa que Haticat morreu. A culpa é da equipe Rocket e eles vão pagar por isso. Ah, Ash, eu quero ajudar. Suspiro. Eu sabia que isso estava por vir. Vamos ter uma batalha. Parágrafo MAC. Normalmente, falar de um Pokémon lendário é falar de um Pokémon único. Existe um Zapdos, seja ele descansando na usina ou correndo ao redor de Sinnoh. Existem 2.000, mas um é um clone tão distorcido que é considerado, Mewtwo, um Pokémon totalmente diferente. E ainda assim, qualquer pessoa com um Gravlit e uma Firestone, que você pode comprar na loja de departamento Celadon, pode possuir um Arcanine. Estes Arcanines, no entanto, são cópias pálidas do original. Embora alguns Pokémon lendários tenham sido capturados por grandes treinadores e só recuperaram a liberdade após suas mortes, Arcanine, o verdadeiro Arcanine, nunca foi capturado. É uma fera mais parecida com Groudon ou Kyogre em tamanho do que Entei, capaz de percorrer toda a Eurásia no espaço de alguns dias. E seu fogo é quente o suficiente para derreter o Onix que ele pisa quando corre ao redor do mundo para se divertir. Seu culto está entre os maiores e mais fiéis de todos os Pokémons lendários do mundo. Arceus, embora sempre reconhecido como criador, está distante demais para atrair muita devoção, e a maioria das lendas se esconde em cavernas como Zikikomori, completamente retiradas do mundo, ou fogem sempre que são encontradas pelo homem. Arcanine, no entanto, parece estar em toda parte realizando milagres e incendiando o profano, e sempre fica por perto de seus templos para prestar seus respeitos. Até mesmo sua semelhança o torna mais popular. É muito mais fácil se relacionar com um Gravlit grande e evoluído do que com um Thunderbird estranho. Mais lendas surgiram sobre Arcanine do que qualquer outro Pokémon, e é com razão que a Pokédex chama Articuno de Pokémon congelado, e apenas Arcanine de lendário. Capítulo 232. Mudança de ponto de vista. Austin e um amarelo de olhos vermelhos saíram da pousada apenas para parar quando viram todos no saguão parados olhando atentamente para a tela da televisão. Deveria ser uma cena ao vivo em Seavav City. O som das hélices do helicóptero ecoou pelos alto-falantes quando alguém abaixou o volume. O vídeo foi filmado de um helicóptero e uma mulher tentava fazer comentários, mas mal era audível. Seavav City era uma cidade grande, com grandes arranha-céus brotando das ruas, praias brancas e palmeiras elegantes. Ou Austin presumiu que Seavav City gostaria disso porque agora era um campo de batalha. Não sei como você chama um grupo de guiarados, um enxame, uma escola. Outro nome apropriado seria banho de sangue. Austin não conseguia ver quantos guiarados havia, mas do helicóptero parecia que uma lata de minhocas havia sido lançada na cidade. Toda a costa da cidade foi inundada por águas turvas, marrons e levemente avermelhadas que permitiram aos guiarados nadar pelas ruas. A água inundou pelo menos um bom quilômetro dentro da cidade, afogando tudo em seu caminho. A maioria dos arranha-céus que estavam muito perto do mar desmoronaram, seja pelas ondas que os atingiam continuamente ou pelos hiperbeans, os guiarados estavam atirando. Quarteirões inteiros da cidade foram arrasados e outras partes foram visivelmente soterradas por ataques sísmicos. Guiarados eram Pokémon muito assustadores por si só, mas com o enxame inteiro deles, eles eram um pesadelo. Redemoinhos e tsunamis surgiram do mar e atingiram partes da cidade que ainda não foram destruídas. Entre a destruição, havia pequenas ilhas criadas por arranha-céus derrubados e edifícios que ainda não haviam desabado. Os guiarados estavam atacando a cidade, mas não sem qualquer resistência. Pessoas e Pokémon estavam reagindo, ou pelo menos tentaram. Os treinadores Pokémon se reuniram nas pequenas ilhas e dispararam ataques à distância contra os Oshis guiarados com seus Pokémon. Lanças de luz, lasers e ondas psíquicas encontraram os guiarados e fizeram com que muitos deles afundassem. Pessoas voando em Pokémon pássaros circulavam para afastar os guiarados das partes vulneráveis da cidade, enquanto eles tinham que se esquivar dos hiperbeans que foram lançados contra eles. Pokémon de água maiores moviam pessoas e outros Pokémon para áreas mais seguras, evacuando aqueles que precisavam de ajuda. Alguém diria que foi incrível ver Pokémon e humanos trabalhando juntos, mas isso seria mentira, porque as pessoas e os Pokémon que tentaram impedir a violência estavam perdendo. Nenhum cavaleiro de armadura brilhante desejou magicamente que os monstros desaparecessem ou um protagonista que mudou a maré com heroísmo. O ângulo da câmera não forneceu muitos detalhes a Austin, mas a imagem geral era sombria. Para cada guiarados violento, eles conseguiam tirar mais 2 rosas da água para substituí-los. Em termos de estratégia, os guiarados deveriam estar em desvantagem porque estavam atacando pelo mar. Mas as pessoas e os Pokémon que defendiam a cidade não eram páreo, estavam espalhados por toda parte e a constante barragem de ondas permitiu aos guiarados nadar pela cidade e deslizar pelas ruas. Parecia não haver nenhum plano coerente de nenhum dos lados. Os guiarados estavam empenhados em causar estragos e os defensores tentavam derrubar tantos guiarados quanto pudessem. A situação em Seavav City não era uma piada nem um espetáculo infantil. As pessoas e Pokémon que tentaram revidar estavam morrendo, e também não de forma heróica. Ondas gigantescas rasgaram as linhas de defesa apressadas que as pessoas conseguiram estabelecer. A água não era a água do mar limpa, mas sim cheia de vidros. Carros e grandes pedaços de concreto que foram arrancados dos prédios e transformaram a água do mar em um moedor de carne para quem fosse engolido por ela. Corpos mutilados, tanto Pokémon quanto humanos, flutuavam na água colorindo-a de vermelho. Austin imediatamente se virou para proteger Yellow do sangue, apenas para encontrá-la dormindo profundamente. Alguns Pokémon sobreviveram à onda inicial, mas isso não significava que ainda estavam seguros. Havia Pokémon de água como Tentacruel e Slowpoke que tentaram resgatar os que haviam caído na água. Estar na água era arriscado. Mesmo para os Pokémon aquáticos, os maremotos tentavam constantemente jogá-los contra outros objetos e edifícios, transformando-os em um respingo vermelho na parede. Pessoas e Pokémon no céu também não estavam seguros. O fogo amigo foi disparado e quem tentasse se aproximar dos guiarados na água corria o risco de ser atingido por seus aliados.
Prédios e enormes arranha-céus desabaram ao seu redor e enterraram qualquer um que tivesse a infelicidade de estar embaixo deles. E sempre que um Pokémon ou treinador caía na água, era consumido por ela. Chuva e trovões tornavam o voo um inferno e o tempo poderia mudar a qualquer momento. O helicóptero permitiu que Austin visse vários quarteirões da cidade que tinham sistemas climáticos diferentes. Um deles estava totalmente congelado no gelo com uma nevasca no céu, enquanto a menos de um quarteirão de distância havia uma tempestade de areia arrasando as ruas. Afinal, sou humano e não consigo desviar o olhar de um acidente de trem. Austin considerou brevemente. Pikachu não se incomodou com isso, ele assistiu ao vídeo com uma curiosidade mais mórbida, mas não parecia ter medo, sim. Ele continuou abraçando o pescoço de Austin, mas Austin suspeitou que o vídeo fosse uma desculpa e não um motivo. Não importa o quão ruim parecesse a situação em Seavav City, situações como essa não eram nada fora do comum no mundo Pokémon. Como se o cinegrafista tivesse ouvido os pensamentos de Austin, ele mudou o ângulo da câmera e fez uma panorâmica. Desta vez mostrou a batalha mais perto da costa. Ainda não se sabe quem ou que causou a raiva dos Gyarados, gritou o repórter. Ainda não houve resposta oficial da Liga Johto, além de aumentar o nível de ameaça o helicóptero balançou e a mulher gritou. Embaixo do helicóptero, um enorme maremoto se formou e se dirigiu para a cidade e no processo quase pegou o helicóptero no ar. O helicóptero estabilizou e a mulher tentou continuar como se nada tivesse acontecido, mas está claro que a situação é sombria. Falando em sombrio, o ângulo da câmera mudou novamente e desta vez focou em um Gyarados muito maior. Tinha o tamanho de um pequeno arranha-céu e nadava pela costa como se fosse uma grande minhoca, deslizando em torno de edifícios demolidos, ou às vezes nadava direto através deles, aparentemente ileso pelos destroços que caíam. Os Gyarados em questão eram muito maiores que os normais e brilhavam levemente em vermelho. O gigante Gyarados estava com raiva, isso estava claro. Ele atacou com todo o seu corpo, enviando maremotos por toda parte e destruindo tudo em seu caminho. Os próprios Gyarados também tiveram um efeito climático estranho ao seu redor. Um céu vermelho estava acima dele e fazia parecer que a criatura vinha das profundezas do Tártaro. Impossível, Austin murmurou, que piada. Parágrafo MAC. A pele de um Poliva é semi-transparente, principalmente no círculo branco no peito. Através de um estudo detalhado, seus órgãos internos são visíveis, não apenas o intestino em forma de espiral, mas se você olhar de perto, até mesmo o cérebro e o coração podem ser vistos. Esse fato tornou o Poliva um elemento básico nas aulas de ciências para crianças pequenas, pois eles poderiam ser usados para estudar anatomia sem forçar as crianças a dissecar um Pokémon. Antigamente foi a partir da análise de Poliva que começou a ciência da medicina. Observá-los na natureza permitiu que pessoas de todo o mundo discernissem as funções de várias partes do corpo, juntamente com os acidentes comuns que sofreram. Não era um conhecimento perfeito. Os Polivas são anfíbios, apenas remotamente aparentados com os humanos, mas o conhecimento neste campo cresceu aos trancos e barrancos. E na era da antiguidade o homem através dos Polivas já tinha começado a compreender que os humanos e os Pokémons estão relacionados. Curiosamente, foi apenas há alguns séculos que Chansey foi efetivamente domesticado e antes disso, era o Poliva que as enfermeiras mantinham à disposição nos centros Pokémon. Como assistentes, eles não eram tão prestativos quanto Chansey. Sua pele oleosa, técnica de hipnose e tipo de água faziam com que valesse a pena tê-los por perto, mas seu uso devia tanto à tradição quanto à utilidade. Capítulo 233. O Gyarados abriu a boca e um enorme laser atravessou o horizonte. Exceto que foi bloqueado por uma barreira de luz que apareceu em seu caminho e disparou o laser de volta. Isso irritou Gyarados ainda mais. Uma barragem constante de ataque cercou a criatura gigante e ficou claro que o máximo de poder de fogo disponível para os defensores havia sido usado para deter os grandes Gyarados. Pessoas sentadas nas costas de Pokémon voadores cercavam a criatura, tanto dragões quanto pássaros. Até mesmo alguns Pokémon fantasmas flutuaram no ar e tentaram atacar os Gyarados. O fato de ser enorme tornava mais fácil acertá-lo, mas por outro lado, estava cercado por água que o gigante usava para bloquear ataques e se mover rapidamente. Gyarados foi mordido pelo Hyper Beam refletido e afundou e por um breve momento, parecia que havia caído para sempre. Então ele voou direto para cima, como uma armadilha de Vênus, agarrou um infeliz treinador Pokémon que montavam os Skarmory e engoliu os dois. As pessoas voando ao redor começaram a atacar novamente. A câmera balançou e focalizou um determinado indivíduo. Era uma mulher de cabelo azul montada em um Dragonite, com o cabelo preso em um rabo de cavalo e balançando ao vento. Ela e o Dragonite voaram ao redor dos Gyarados e atacaram os olhos com ataques de longo alcance. Os Gyarados pareciam odiá-la mais do que os outros porque se lançou sobre o par, com todo o corpo voando para fora da água como se fosse feito de papel em vez de carne e ossos. Ela não hesitou e caiu direto com seu Dragonite, evitando por pouco a enorme mandíbula, antes de se levantar e continuar o ataque. A atualização de notícias gritou a repórter por trás da câmera. Ela foi interrompida por um grande estrondo. A câmera deu uma panorâmica e focou novamente na cidade como um todo. Todos os efeitos climáticos anteriores haviam desaparecido e agora todas as nuvens acima da cidade estavam ficando pretas e de repente a cidade estava coberta por um cobertor preto e grosso que bloqueava a maior parte da luz solar. Relâmpagos formaram um arco no céu por toda parte e as nuvens negras da cidade começaram a girar umas em torno das outras como um tornado. Todas as nuvens e relâmpagos parecem se conectar acima da serpente gigante. Relâmpagos enrolavam-se em torno dele no ar e sobre a água, saltando sobre a superfície, mas estranhamente não sendo consumidos por ele. Austin pensou que era obra de Gyarados, mas o próprio gigante também ficou surpreso com este novo desenvolvimento. O tornado rodopiante no céu começou a se transformar em um funil de vento e toda a água da cidade começou a girar também, como se a cidade inteira tivesse se tornado meio de um enorme tornado. As nuvens no meio do vórtice se separaram e a luz brilhou, formando um raio quase angelical vindo do céu. No meio do feixe, uma grande criatura foi revelada, desceu de cima das nuvens e lentamente pairou para voar acima do Pokémon gigante.
Era branco e grande, definitivamente grande. A criatura não se parecia com nada que eu já tivesse visto na minha terra. A coisa mais próxima seria um dinossauro. Dobrou suas duas grandes asas brancas para fora, como um anjo exibindo suas asas, e conseguiu continuar pairando no ar. Os relâmpagos continuavam brilhando no ar e a chuva perturbava a visão, mas estava bem claro quem havia chegado. Austin não conseguiu distinguir a expressão, mas a linguagem corporal revelou uma coisa: estava chateado. A eletricidade acumulada de toda a cidade começou a seguir em direção ao dragão voador e se reuniu em torno das asas brancas. O que é aquilo? Alguém entre os corvos perguntou. Lugia. Austin sussurrou, seus próprios olhos praticamente colados na tela. Guiarados não gostou do recém-chegado e abriu a boca. Um raio multicolorido do tamanho de um arranha-céu saiu de sua boca em direção ao lendário voador. Lugia bateu as asas para frente e toda a eletricidade ao seu redor disparou em direção a Guiarados. A eletricidade se transformou em algo comparável a uma lança quando saiu das asas de Lugia e se dirigiu para a serpente gigante. O Hyper Beam nem atrasou o ataque, a lança o rasgou como se fosse de papel. Guiarados nem teve a chance de parecer surpreso. A lança atingiu na cabeça e voou direto através dela com um som alto e crepitante. Explodiu em uma névoa vermelha que poderia ser sangue, mas Austin suspeitou que fosse algo completamente diferente. O gigante parou de se mover e caiu morto na água. Um silêncio seguiu-se a uma calma figurativa antes da tempestade. Os Oxis e menores Guiarados pararam sua violência e olharam para o céu. Pessoas e Pokémon foram cativados pelo iminente lendário que pairava sobre a cidade. Lugia examinou a cidade inundada abaixo dela sem sair do local. Agora que a luta havia parado, os danos eram visíveis. Partes da cidade congelaram e foram cobertas enquanto outras partes estavam em chamas. As estradas que não foram inundadas tinham rachaduras, exibindo visivelmente partes da cidade que haviam afundado devido a ataques sísmicos. As partes inundadas pareciam fazer parte do mar, com ilhas formadas por construções e lixo empilhado. Lugia ergueu a cabeça em direção ao céu e soltou um uivo que rugiu sobre a cidade como uma onda sonora. A água da cidade começou a se agitar, embora desta vez não tenha sido obra dos Guiarados. Em todos os lugares a água começou a recuar para a linha costeira original, levando consigo carros e corpos mutilados. Os Guiarados que lutavam foram arrastados para a água com redemoinhos que começaram a se formar ao seu redor. Eles tentaram fugir do maremoto em retirada, mas não conseguiram. O maremoto atingiu o auge de Lugia e varreu a cidade e levou tudo consigo, revelando as ruínas secas da cidade abaixo dela. Alguns prédios saíram ilesos, um poço de gasolina parecia intacto. Outros edifícios, como o shopping da cidade, foram completamente destruídos. As ondas gigantes foram prejudiciais aos Guiarados, mas deixaram os humanos e os Pokémon ilesos, criando lacunas sempre que necessário para mantê-los fora de perigo. O mar finalmente retornou à costa original e Lugia soltou um segundo grito. A água do mar começou a girar e formou um redemoinho do tamanho de um campo de futebol. Lugia mergulhou para frente e voou em direção ao redemoinho, ignorando a cidade abaixo dela. E então ele se foi. A mulher por trás da câmera conseguiu encontrar sua voz após 10 segundos completos de silêncio. Parece que Lugia saiu de cena. Lugia foi o quarto lendário que Austin viu em ação e sua mente ainda estava processando o que acabará de testemunhar. Ele começou a entender porque algumas pessoas neste mundo os consideravam deuses. Eles não eram como os de nível 50 do jogo que uma criança de 10 anos poderia pegar. É verdade que o tamanho da amostra era pequeno, mas pelo que ele reuniu, os Pokémon lendários eram verdadeiramente divinos em termos de poder. Não deveria tê-lo surpreendido assim, mas surpreendeu e Lugia era apenas a ponta do iceberg lendário. Lugia nem sequer lutou, apenas afastou a mosca irritante que era Guiarados. E isso foi apenas Lugia, e os outros lendários mais poderosos? Lendários neste mundo não eram nada parecidos com os dos jogos ou anime, e um deles me trouxe aqui neste mundo, supostamente. Era preocupante se os Pokémon lendários eram tão fortes e meu destino como Ash Ketchum estava praticamente ligado a eles. Qual era o plano de jogo do destino? Austin acordou Yellow enquanto a dupla se dirigia para um campo de batalha aberto atraindo bastante atenção. Austin e Yellow ignoraram a multidão se formando enquanto retiravam seus Pokémons. Vá, Dodge. Austin parou por um segundo se quisesse gritar algo legal antes de enviar seu Pokémon. Austin considerou isso antes de concluir que era muito infantil. Num lampejo vermelho, Butterfree apareceu no campo de batalha. Butterfree olhou para seu oponente ao ouvir um som de estalo de seu treinador, o que fez com que o comportamento de Butterfree mudasse, mostrando que ele não estava brincando. Butterfree flutuou silenciosamente acima do solo esperando em preparação. Dodge, use as aéreo. Dodrio avançou deixando para trás uma nuvem de poeira. Butterfree não se moveu antes de repente usar Quiver Dance. O corpo de Dodge era como uma bala e antes que pudesse atingir Butterfree, ele encontrou o corpo de Butterfree girando no momento em que ele estava prestes a fazê-lo. A Quiver Dance de Butterfree foi coordenada magistralmente com o asa aéreo de Dodge de tal forma que Butterfree se esquivou. O queixo do público caiu com os movimentos de Butterfree. O corpo de Butterfree brilhava com reflexos laranja enquanto seus olhos brilhavam com energia psíquica. O uso psíquico de Butterfree fez com que o chão sob os pés de Dodge brilhasse com um tom azul antes de o chão se quebrar quando pedaços de terra se prenderam aos pés de Dodge. Dodge, saia daí, disse Yellow preocupado, mas o médium de Butterfree fez com que o solo explodisse e se amontoasse no corpo de Dodge. Essa era uma mudança na qual Butterfree e Austin vinham trabalhando há algum tempo. Austin fez Butterfree aprender médios com uma NT e depois fez com que ele usasse psiquicamente para resolver um quebra-cabeça 3D antes de passar para práticas muito mais difíceis. Com todo esse treinamento, Butterfree dominou o movimento que Austin apelidou de Quicksand. A poeira baixou revelando Dodge coberto de pedaços de terra da cabeça aos pés. Yellow sentiu que Dodge havia sido nocauteado. Abrindo a Pokébola, Yellow devolveu Dodge enquanto ela pensava.
Quando Ash ficou tão forte? Parágrafo Mac. Polivir é um Pokémon comumente encontrado em lagos e rios onde os humanos nadam. Normalmente, os dois coexistem pacificamente. Os humanos ocasionalmente colidem com o Polivir por causa de sua cor semelhante à água. O Polivir dá de ombros e nada um pouco mais fundo na próxima vez. Ocasionalmente, o infeliz nadador mergulha muito fundo na água e se perde no redemoinho na barriga de um Polivir. Embora em terra a espiral deva girar deliberadamente para hipnotizar, e mesmo assim muitas vezes não consegue nem colocar o oponente para dormir, com um fundo de água turva e ondulante como acontece quando um Polivir nada no branco e preto círculo ganha uma potência especial. Os nadadores são ensinados desde tenra idade a fechar os olhos quando mergulham debaixo d'água para evitar o redemoinho Polivir, mas ocasionalmente um deles se esquece de fazê-lo ou não tem o bom senso de ouvir, avista o redemoinho e adormece instantaneamente. Normalmente, eles se afogarão antes de acordar. Aqueles que são resgatados irão infalivelmente descrever sonhos vívidos e maravilhosos, e inevitavelmente retornarão à água, apesar dos apelos desesperados dos entes queridos, para ter esses sonhos mais uma vez. Capítulo 234. Mudança de ponto de vista. Abrindo a Pokébola, Yellow devolveu Dodge enquanto ela pensava. Quando Ash ficou tão forte? Vamos, tente. Yellow gritou quando um Tentacool apareceu no campo de batalha. Picada venenosa. O orbe do meio na testa de Tente brilha em roxo e dispara vários dardos roxos em Butterfree. Girar Cannon. Austin gritou calmamente enquanto Butterfree usava o movimento giratório de Quiver Dance para se esquivar de Poison Sting. O corpo de Butterfree irradiava uma aura poderosa antes de disparar uma bola de energia em Tente. Desviar. Yellow gritou, mas a bola de energia de Butterfree foi rápida demais para Tente se esquivar, que recebeu um impacto direto do ataque, fazendo com que Tente voasse para as mãos de Yellow. Austin olhou para o público antes de soltar Muna ao lado dele. Com a ajuda de Muna, Austin estabeleceu uma conexão psíquica com Yellow. Amarelo, você está me ouvindo? Ah. Cinza? Sim, sou eu. Yellow, me diga, você ainda quer vir comigo mesmo depois de ver o quão fraco você é? As mãos de Yellow tremeram ao registrar as palavras de Austin. Sentindo a angústia de seu treinador, a Pokéball de Kit tremeu. Ela tocou o Pokémon de Kit ao sentir a intenção de Kit. Olhando para cima, Yellow olhou para Austin, que ergueu uma sobrancelha em resposta. Ash, vou mostrar a você que não sou um fardo. Então me mostre. Yellow lançou uma Pokéball que se abriu revelando um Beedrill gigante que fez o público dar um passo para trás. Kit e Butterfree se entreolharam. Aerial Slash, Yellow gritou enquanto Kit usava o asa aéreo para desaparecer e aparecer na frente de Butterfree enquanto suas longarinas brilhavam com uma aura branca. Protocolo 1, Austin gritou enquanto o médium de Butterfree envolvia seu corpo. Com uma curva perpendicular não natural, Butterfree evitou o golpe de Kit. Amarelo, eu tenho terreno elevado. Austin pensou com um sorriso antes de chamar Butterfree. Flash Orb. O corpo de Butterfree explodiu em uma luz brilhante cegando Kit. Aê! Kit gritou de dor por ter ficado cega enquanto Butterfree reunia energia fantasmagórica em um orbe. Os olhos de Yellow se arregalaram quando ela viu Shadow Ball atingir a cega Kit. Boom! O Alpha Beedrill caiu no chão. Amarelo, não vejo evidências de que você não seja um fardo. Foi por isso que empurrei você, Brock e Mish, para longe. Cada um de vocês teria tentado me impedir porque a equipe Rocket é perigosa. Não vou parar porque vocês são fracos. As palavras de Austin perfuraram o coração de Yellow quando ela fechou os olhos. Sua mente recordou cada momento que ela teve em sua jornada. Ela adorava ver o mundo com seus amigos, mas agora quando sua amiga corria em direção ao perigo, ela não podia fazer nada. Ela odiava esse sentimento de desamparo. Ela odiava essa sensação de ser um fardo. Ela não era um fardo. Os olhos de Yellow se abriram mostrando olhos de cor azul. Os ferimentos de Kit começaram a cicatrizar enquanto ela se levantava. O corpo de Kit irradiava uma aura que lembrava um dos Pokémons mais fracos de Cynthia. Austin imediatamente reconheceu a capacidade do amarelo de bufar temporariamente um Pokémon ao nível de Elite Four. Austin estalou a língua enquanto seus olhos brilhavam vermelhos por um segundo. Um dos ferrões de Kit disparou em direção a Butterfree como uma bala. Tempestade química. Austin gritou quando Butterfree começou a girar com uma aura branca com o vento ao redor aumentando e não muito depois de um redemoinho gigante se formar no campo de batalha. Fel Stinger de Kit foi devolvido com maior impulso. Kit cortou o ferrão antes de olhar para cima e ver todo o redemoinho coberto por uma infinidade de cores. Kit imediatamente enfiou o ferrão no chão para se proteger de ser levada pelo vento. O público assistiu com expectativa enquanto a tempestade química se instalava, revelando um Alpha Beedrill adormecido. Aprisionamento do pesadelo. Austin disse calmamente como o devorador de sonhos usado de Butterfree. Yellow observou com preocupação visível em seu rosto quando viu uma silhueta sombria de Butterfree sobre Kit. O corpo de Kit liberou orbes de luz que foram absorvidos por Butterfree. Todo o solo do campo de batalha brilhava com energia psíquica pouco antes de pedaços de solo se transformarem em bolas flutuando no ar. Os olhos de Yellow brilharam mais quando Kit acordou, mas já era tarde demais, pois todas as bolas de alma bombardearam Kit. Beedrill. Kit gritou de dor. Os olhos de Yellow piscaram por um segundo quando ela estendeu a mão para Kit. Ela queria que essa batalha acabasse, mas Kit pensava o contrário. Lutando contra a dor, Kit olhou para Butterfree como uma esfera laranja em sua boca. Vendo o Hyperbeam se formando, Austin gritou. Impacto espiral. Kit disparou um Hyperbeam em Butterfree cujo corpo estava coberto por energia psíquica. Butterfree voou em direção a Kit em alta velocidade e com a ajuda de um médium, ele virou seu corpo para realizar um movimento espiral ao redor do Hyperbeam. O queixo do público caiu diante do espetáculo impressionante quando uma espiral roxa se formou ao redor do feixe de luz branca. Ao contrário dos jogos em que os olhos compostos aumentam a precisão do portador da habilidade em 30%, neste mundo os olhos compostos deram ao Pokémon níveis extremos de consciência espacial. Isso permitiu que Butterfree girasse em torno do Hyperbeam quando Butterfree pousou com um Giga Impact na Kit presa. Uma explosão cobriu todo o campo de batalha. Austin instalou a língua porque odiou essa antecipação. O campo de batalha coberto de fumaça se abriu revelando Beedrill e Butterfree lutando para se levantar. Yellow e o público observaram enquanto prendiam a respiração enquanto Austin cutucava o nariz. Pica.
Pikachu repreendeu Austin por sua atitude indiferente. Vamos, Pikachu, você não pode estar falando sério. Austin respondeu dizendo, Rose. Butterfree respirou fundo no momento em que todos os ferimentos que cobriam seu corpo foram curados, enquanto Kitty caiu no chão, nocauteada. Yellow apertou as mãos enquanto devolvia Kitty. Com a cabeça baixa, algumas lágrimas escaparam de seus olhos. Ela não queria perder o amigo enquanto ele caminhava por um caminho que poderia resultar na perda da vida dele. Ela não queria perder a única pessoa que lhe deu o que ela sempre quis. Liberdade. Como a mente de Yellow estava repleta de pensamentos negativos e opressores, ela sentiu uma mão roçar sua cabeça. Abrindo os olhos, Yellow viu Austin olhando para ela com um sorriso. Yellow de Viridian Grove, vou embarcar em uma jornada suicida para destruir a organização criminosa mais poderosa de Kanto e Johto. Gostaria de se juntar a mim? Austin perguntou antes de dizer. Isso soou melhor na minha cabeça. Yellow apenas riu enquanto abraçava Austin. Você precisa mesmo de uma resposta? Austin respondeu brincando. Sim, gostaria de uma resposta. Amarelo respondeu. Então minha resposta é sim. Parágrafo Mac. Embora Gyarado seja o Pokémon que os marinheiros contam lendas assustadoras sobre como encontraram, muito mais marinheiros perderam suas vidas em batalha para Poliwrath. Poliwrath possui músculos quase tão poderosos quanto Machamp e tem força suficiente para perfurar todos os tipos conhecidos de embarcações à vela. Eles continuam sendo um perigo até hoje, já que o advento do revestimento metálico e dos cascos mais grossos pouco ou nada fez para tornar isso mais difícil para seus punhos. Wild Poliwrath é ainda mais raro que Gyarado selvagem. São aqueles com os quais os marinheiros treinados devem estar atentos. O combate naval desde a descoberta das pedras da água tem sido travado abaixo e acima da superfície da água, enquanto esquadrões de elite de Poliwrath lutam contra pelotões de outros pokémons da água, buscando afundar os navios que disparam canhões poderosos e transportam soldados para outras batalhas. Mais navios são afundados pelo Poliwrath do que por outros navios, e por causa do perigo sempre presente produzido por este Pokémon. As marinhas do mundo Pokémon normalmente dependem de barcos pequenos e rápidos que podem transportar soldados e suprimentos o mais rápido possível. Um grande cruzador é um Psyduck sentado. Diante disso, não é surpreendente que o submarino também seja conhecido como Poliwrath mecânico. Militarmente, o verdadeiro Poliwrath continua a ser mais valioso e os submarinos têm demorado a entender. Capítulo 235. Depois de tudo que aconteceu em rota, Austin e Yellow reservaram um voo direto para a cidade de Fuchsia, Kanto, pois não tinham muito o que fazer no antigo reino. Cidade Fuchsia, centro Pokémon, ponto de vista de Austin. Ondas sísmicas de 5,4 na escala de Groudon atingiram esta manhã na parte leste de Johto. Há grandes danos causados à paisagem e parece que as baixas entre Pokémon e humanos são relativamente baixas. O epicentro do terremoto foi felizmente em uma área selvagem e não. Toquei na tela do meu Pokédex e o rádio mudou para uma estação diferente. Parece que nada de importante está acontecendo em Johto. Embora tenha sido interessante ver que as pessoas usaram Groudon como escala de magnitude em vez de Richter como meu mundo fez. Isso significa que eles registraram um terremoto relacionado a Groudon uma vez e usaram isso como nota 10? Pikachu reclamou e puxou uma mecha de cabelo. Levantei uma sobrancelha, sério? Você quer ouvir sobre isso? Scizor. Além da dupla, Scizor exclamou e eu suspirei e voltei para Johto Star, rádio, a estação de notícias mais importante segundo eles. A Pokédex começou a tocar o rádio novamente e as pessoas no estúdio discutiam as consequências do terremoto. Eu desliguei enquanto Pikachu, Scizor e Bulbasaur continuavam ouvindo com Pikachu em cima da minha cabeça. Foi um grave erro ouvir rádio enquanto esses três estavam por perto, porque no momento em que abri o Pokédex eles queriam ouvir também. Embora eu só quisesse ouvir rapidamente para ver o que estava acontecendo, eles queriam para ouvi-lo até o fim. Imaginei que eles estavam famintos por entretenimento. Considerando que o trio agora estava prestando atenção em três nerds conversando sobre ondas sísmicas e eles realmente pareciam gostar disso. Acho que tive que comprar um livro para eles em algum momento no futuro. Mas Scizor já tinha um estoque secreto de romances Hong Kong que Scizor me ameaçou de forma muito convincente para não contar a ninguém. Então parece que tenho que colocar isso na lista de compras, caso contrário eu faria não ser capaz de fazer algo útil. Foi até engraçado o fato de eu considerar um terremoto uma notícia sem importância. No meu antigo mundo seria uma grande notícia, mas viver neste mundo mudou minha visão sobre muitos assuntos. Ei, Ash. Yellow, eu disse para você me chamar de Austin de agora em diante. Yellow colocou as mãos nos quadris e disse, se você não vai usar meu apelido secreto, então não vou usar o seu. Suspiro, Amarelo, não estou chamando você de senhorita Clownshouder. Então e os outros apelidos que sugeri? Yellow perguntou quando de repente ela se abaixou enquanto Fearo passava voando. Então, como eu estava dizendo, você pode me chamar pelos outros nomes. Quais? Miss Choco Loco, The Sunday Surprise ou Miss do On Supreme. Isso me deixa com fome. O rosto de Austin se virou para Yellow, que estava esfregando a barriga, deixando de lado seu horrível senso de nomenclatura. Ei, você alimentou todo mundo? Sobre isso, o que aconteceu? É o seu novo Pokémon. Mãe? Não, aquele tipo de inseto estranho que nunca fala. Ninjas? Não, o outro. Shed Ninja? É esse mesmo, não posso, pelo meu amor. Lembre-se do nome dele. Shed Ninja não é um homem, Yellow. Então é ela? Não, não tem gênero. O que isso significa? Não é homem nem mulher. Eu ainda não entendi. Então o que é Shed Ninja? Eu pareço um cientista para você? Bem, você sempre parece saber a resposta para tudo. Obrigado. De nada, mas Shed Ninja parece não estar comendo. Aqui Shed Ninja, Austin disse, apontando para sua tigela. Café da manhã. Shed Ninja ficou lá. Veja, o que eu te disse Yellow em um tom que dizia que ela estava orgulhosa de si mesma. Tome seu café da manhã, Austin disse enquanto ignorava Yellow. Shed Ninja avançou e começou a devorar rapidamente a comida. Austin e Yellow observaram até que ele comeu até a última migalha e começou a roer a tigela. Isso é o suficiente, Shed Ninja. Austin parou.
Austin olhou para Amarelo. Não sei o que dizer, disse Yellow, encolhendo os ombros. De repente, o intercomunicador do centro Pokémon falou. Uma chamada para o Sr. Ketchum está chegando. Sr. Ketchum, se você estiver ouvindo, por favor, vá até a recepção. Bem, deve ser a ligação da conta. Estou indo para a recepção. Yellow, você pode cuidar de todos enquanto eu estiver fora? Eu posso, disse Yellow com determinação nos olhos enquanto Austin assentia antes de sair. Quando Austin saiu da sala, Yellow se virou quando sentiu um tapinha em seus ombros. Olá, Yellow disse ao ver um bolo na sua frente nas mãos de um dos novos Pokémons de sua amiga Alter. Olá, assombrado. Há algo em que eu possa ajudá-lo? Alter inocentemente empurrou o bolo nas mãos de Yellow antes de desaparecer, deixando para trás um amarelo muito confuso. Então você está bem, Bill? Austin perguntou preocupado ao ver o olho roxo de Bill. Não se preocupe, Lucario era bastante difícil. Eu acidentalmente me aproximei dele e esse foi o resultado. Bem, eu tenho que manter isso em mente. E Bill, você conseguiu o que eu pedi? Bem, para sua preocupação, foi realmente difícil de conseguir. Não fui eu quem pediu mais tempo com Lucario. É justo, mas tenho que perguntar o que você está fazendo com todas essas coisas? Bill perguntou curioso. Austin parou por um segundo antes de responder. O ataque ASS Anne me ensinou que sou fraco. Então vou aproveitar esta oportunidade para me tornar mais forte antes de voltar para o Gym Challenge. Bem, isso é ótimo. Ash, você pode conectar sua Pokédex e eu transferirei todos os dados que você pediu. Obrigado, Bill. Não é você quem deveria me agradecer, mas eu. Ash, obrigado por me dar esta grande oportunidade de conversar com um Pokémon. Austin sorriu enquanto conectava sua Pokédex ao cabo. Então devo enviar a dupla? Sim. As fendas entre a tela brilhavam com uma luz forte. Os slots se abriram revelando duas Pokébolas, uma Ultra Bola e uma Pokébola normal. A bola de luxo é a Pokéball do Lucario e a segunda é o Pokémon que você me pediu. Esse Pokémon foi domesticado desde que nasceu, então pode demorar um pouco para pegar o jeito da batalha. Não importa quanto tempo demore, Bill, obrigado por tudo. Bem, eu tenho que voltar ao meu trabalho e ao Ash. Sim. Você pode me conseguir algumas amostras do sangue de Venonat? Por quê? Você se lembra daquela pergunta estranha que você me fez se a evolução de Venonat e Butterfree tivesse algumas semelhanças? Não foi exatamente a pergunta que fiz, mas sim. Bem, agora estou cético em relação à pesquisa que foi feita sobre o assunto e queria fazer meus próprios experimentos. Vou pegar as amostras para você. De quantas você precisa? Uma dúzia será suficiente. Como você vai conseguir as amostras de mim? Ash, você não sabe. Sabe o quê? Que a mesma tecnologia usada para transportar Pokébolas possa ser usada para transportar pequenos itens. Realmente. Claro. Ah, sim. Antes que eu esqueça, transportarei o equipamento adequado que você precisa para o trabalho. Austin acenou com a cabeça ao ver uma fenda muito maior brilhar e se abrir revelando uma bolsa branca. Se precisar de alguma coisa, é só me ligar. Parágrafo MAC. Além das feras lendárias e de algumas outras divindades, Abra é o único Pokémon que realmente aprendeu a temer o homem. Enquanto a maioria dos treinadores de ataque de Pokémon e alguns, como Chansey e Taurus, esperam para determinar se o treinador é hostil. Wild Abra responde a qualquer encontro com um humano teletransportando-se para longe. Por gerações, acreditou-se que isso acontecia porque Abra só podia usar essa técnica. Mas observações recentes de lugares distantes revelaram que eles também são capazes de usar todas as técnicas conhecidas por um Kadabra com experiência equivalente. Acontece simplesmente que Abra nunca os usa na natureza e, uma vez treinado, se recusa a usar outros ataques até que um treinador tenha provado seu valor, persistindo até que ele evolua. Abra é a forma mais jovem do superinteligente Alakazam e possui um talento notável para ler mentes. Talvez eles temam muito mais o contato humano do que outros Pokémon, porque só eles podem realmente ver as mentes miseráveis da humanidade. Então, novamente, talvez esta seja apenas uma compreensão infantil e em preto e branco da natureza humana. Afinal, Abra evolui para Kadabra. Capítulo 236. Austin olhou para a Ultra Bola de Lucario quando ela se abriu de repente. Austin mal teve tempo de gritar antes de se encontrar em um estrangulamento familiar. Me deixar ir. Ah, é você. Lucario soltou Austin, deixando o humano se afastar dele. Austin se limpou freneticamente, como se o toque do Pokémon ainda tivesse algum poder sobre ele. Ele olhou para Lucario, levantando-se com a ajuda dos armários próximos. Maldição, Austin sibilou, apertando o novo botão de sua Pokédex para iluminar o quarto escuro, mas foi desnecessário porque o gerador reserva ligou, banhando os dois com luz artificial. Lucario olhou com os olhos arregalados para as lâmpadas baixas no teto, mas Austin ignorou sua surpresa inocente. É assim que sempre será entre nós? Você não deveria se aproximar de mim sorrateiramente. Eu não peguei você de surpresa. Oh, sério, então por que eu abri meus olhos daquela engenhoca para um quarto escuro? Não sei, as luzes se apagaram de repente quando sua Pokébola abriu. Austin curiosamente descobriu que Lucario estava parado como se estivesse paralisado. O que está errado? Austin perguntou. Não estamos mais na rota. Sim, estamos em canto. As orelhas de Lucario caíram, lembrando Austin de um cachorro triste. O que está errado? Não é nada, só queria dar uma olhada na minha casa antes de vir para canto. Sinto muito, eu não sabia. Você não poderia ter me convocado em rota? Lucario perguntou curiosamente. Austin franziu os lábios antes de dizer sua mentira inocente. Eu não poderia, pois não havia nenhuma máquina de transporte ou PC em rota. O que é uma máquina de transporte? Assim, Austin apontou para a tela ao lado deles. A enfermeira Joy abriu a sala de atendimento ao ouvir o som de algo sendo despedaçado. A enfermeira Joy viu Austin tentando acender um cigarro enquanto Lucario destruía a tela. A enfermeira Joy estava pasma demais para dizer qualquer coisa. Eu pagarei por isso. Claro, com qual Sugar Daddy devo entrar em contato? A enfermeira Joy disse sarcasticamente. Quanto isso custa? Austin perguntou com um tom desamparado. 10 mil. A enfermeira Joy atendeu. Pegar. Uau. A enfermeira Joy olhou para o item que pegou enquanto seus olhos se arregalavam. Em sua mão havia uma pilha de 10 mil Pokédolars.
Tenho certeza de que isso é suficiente para cobrir o custo. Por favor, feche a porta ao sair. A enfermeira Joy obedeceu ao fechar a porta enquanto olhava para a pilha de dinheiro em sua mão. Os treinadores hoje em dia são tão ricos? Devo me tornar um treinador Pokémon? Ao ouvir os sons de Lucario, pensou a enfermeira Joy. Pensando melhor, talvez eu não devesse me tornar um treinador Pokémon. Lucario fez uma pausa para tocar o Pokénav que ele havia roubado de Austin, incapaz de entender seu design estranho. Austin apareceu ao lado dele. Lucario olhou para a ferramenta com muito menos reverência antes de voltar sua atenção para o Pokémon à sua frente. Então você não se lembra de estar naquele cristal todo esse tempo. Pequenas misericórdias, Lucario murmurou tocando a alça de plástico antes de recuar com um sobressalto. Era bem diferente de qualquer material que ele já tinha visto forjado antes. Seus olhos caíram sobre o jovem estranho parado ao lado dele. O futuro ainda era muito estranho. Quero me desculpar por quebrar aquela máquina de transporte estranha. Suspiro, não se preocupe, você só estava curioso. Eu já paguei pelos danos. Sir Austin, prometo que devolverei o dinheiro para você. Não tem problema, Lucario. Você me prometeu que vai me ensinar os caminhos da aura e aceitou ser meu Pokémon e eu sou responsável por tudo que você fizer. Lucario franziu a testa antes de perguntar. Isso significa que sou seu servo? Não, ser meu Pokémon significa que você é minha família. A escolha é sua. Se quiser, você pode destruir sua Pokébola e sair quando quiser. Você é um homem gentil como Sararon. Mestre Austin, obrigado por me aceitar em sua família. O suor de Austin caiu com as palavras cavalheirescas de Lucario. Claro. Mestre Austin, posso perguntar como alguém ganha dinheiro neste momento? Existem muitas maneiras, mas a maneira mais elevada é através das batalhas de Pokémon. Eu não sabia que havia uma guerra acontecendo em Kanto. Não há, Austin respondeu com confusão visível em seu rosto. Então como alguém ganha dinheiro através da batalha se não há guerra? Lucario perguntou curiosamente enquanto subiam as escadas com Lucario e Austin ignorando os olhares de todos que olhavam para eles. Estou confuso. Qual foi sua pergunta, Lucario? Mestre Austin, se não há uma guerra, então qual é o propósito das batalhas Pokémon? De repente, um clique na mente de Austin perguntou. Lucario, as batalhas de Pokémon na guerra eram um meio de ganhar dinheiro no seu tempo? Sim, não será esse o caso no futuro? Não. Então qual é o propósito da batalha se não pela segurança da terra e do povo? Entretenimento, eu acho. Entretenimento. A que tempos bárbaros eu fui? Batalha em nome do entretenimento, Lucario respondeu como se estivesse ofendido com a própria noção de batalhas Pokémon para entretenimento. Bem, não podemos evitar. Os tempos mudam. Austin tentou acalmar Lucario, o que pareceu funcionar. Acho que Mestre Austin está certo. Lucario, por que você me chama de Mestre Austin? Porque fui aceito em sua família. É justo que eu o chame de mestre. Você pode me chamar de Austin. Eu não ousaria. Austin riu das palavras de Lucario. Lucario, não me chame de mestre na frente de outras pessoas ou eles vão pensar que você gosta de BDSM. Austin respondeu com uma risadinha. O que? Nada, foi só uma piada. Eu deveria rir? Lucario perguntou curiosamente, fazendo Austin corar de vergonha ao perceber sua piada imatura. Vendo o constrangimento de Austin, Lucario tentou rir. Esqueça, você só está tornando tudo mais embaraçoso, respondeu Austin. Me desculpe. Lucario olhou curiosamente ao redor dos corredores por onde estavam andando. Lucario, posso te perguntar uma coisa? Sim. Por que seus olhos estavam fechados quando você foi dispensado da equipe? Fiquei temporariamente cego antes de ser selado. Quando fui libertado, senti sua aura, que era a mesma de Sararon, o que me fez atacá-lo. Erros acontecem, eu acho. Então, seus olhos estão bem? Obrigado pela sua preocupação, mas o feiticeiro conseguiu consertar meus olhos. Feiticeiro? Devido, você quer dizer conta. Sim, Sir Bill foi capaz de me recuperar a saúde e até me deu uma guloseima deliciosa que ainda não consigo esquecer. Foi como se os sabores do céu estivessem lavando minha língua. Austin respondeu enquanto abria a porta de seu quarto, que revelou uma bagunça. Massa de bolo e creme cobrem a maior parte dos tapetes. Scizor, Pikachu e Bulbasaur estavam assistindo algo na Pokédex de Yellow enquanto todos corriam tentando limpar a bagunça. Um amarelo coberto de bolo falou. Ash, eu posso explicar. Lucario perguntou curiosamente a Austin. Isso é algum tipo de ritual de saudação no futuro? Austin soltou um grande suspiro ao abrir o maço de cigarros apenas para encontrá-lo vazio. Droga. Parágrafo MAC. É muito raro que qualquer Pokémon que não seja do tipo sombrio seja visto como um símbolo do mal, mas o uso do Kadabra durante a guerra os tornou mais do que merecedores desse título. Na batalha, é claro, eles não eram mais bons ou maus do que qualquer outro Pokémon, mas seu uso em prisioneiros de guerra é o tipo de atrocidade que se esperaria de Darkrai, e não de um médium como Kadabra. Não é por acaso que os esquadrões de tortura do regime, cujo nome é proibido de ser pronunciado, tinham 2 S em formato de raio nos seus uniformes. Oficialmente, eles representavam Soul Silver, o nome da ordem paramilitar, mas eram claramente baseados nas marcas que aparecem na barriga de cada Kadabra. A maioria desses treinadores carregava Kadabra e participavam com entusiasmo no abuso de prisioneiros de guerra e dissidentes capturados. Depois da guerra, a maioria dos que foram quebrados disseram que poderiam suportar parafusos de dedo, tortura e afogamento simulado, mas não a agonia dos ataques psíquicos personalizados de Kadabra. Capítulo 237. Lucario comeu alegremente o chocolate em sua mão ao ver Austin ajudando Yellow a secar o cabelo. Deixe-me adivinhar, Alter. Sim. Yellow respondeu humildemente, pois estava muito envergonhada com a bagunça que foi feita. Então quem é ele? Yellow perguntou curiosamente enquanto olhava para Lucario. Bem, ele é um dos novos membros da minha equipe. Ah, sim. Austin percebeu algo ao pegar uma Pokébola de seu Pokémon antes de abri-la. Em um flash de luz, um Pokémon roxo claro ou rosa em forma de bolha com traços faciais vestigiais. Com uma aparência amorfa, mas relativamente consistente, incluindo 2 pequenas protuberâncias em sua cabeça, algumas protuberâncias macias em sua base e 2 saliências semelhantes a pseudópodes no lugar dos braços. O rosto consiste em olhos redondos e uma boca simples, quase puxado para um sorriso. Assim que Dito viu Austin e Yellow olhando para ele congelou e se transformou em uma caneca de café. Yellow cutucou a caneca de café enquanto ela estremecia.
Acho que ele é tímido, disse Yellow enquanto Austin respondia enquanto Lucario ficava chocado ao ver Ditto. Nunca antes ele tinha visto uma criatura assim com uma aura tão nojenta. Para Lucario Ditto a aura era como a de alguém que teve sua aura retirada e passada várias vezes em um moedor de carne. Pikachu e os outros olharam para Ditto antes de voltarem aos seus assuntos. Yellow riu enquanto continuava cutucando a caneca de café que tremia. Amarelo, pare com isso. Desculpe. Austin ignorou o beicinho amarelo ao ver com um sorriso. Prazer em conhecê-lo, eu sou seu novo treinador. Um rosto se formou na caneca de café que olhou para a mão de Austin. Austin achou o rosto trêmulo de Ditto na caneca de café bastante adorável. Você não quer vir conhecer sua nova família? Família? Ditto se perguntou enquanto olhava para todos que estavam fazendo suas próprias coisas. Os lábios de Ditto tremeram enquanto pensamentos enchiam sua cabeça. E se todos me ignorarem porque sou muito chato? Pensamentos negativos semelhantes encheram sua cabeça, mas Ditto não teve tempo suficiente para processá-los enquanto Lucario os captava. Que tipo de criatura você é? Lucario se perguntou em voz alta, fazendo com que Ditto fechasse os olhos e parasse de se mover. Lucario, por favor, abaixo mesmo, você está assustando ele. Como quiser, Lucario respondeu enquanto colocava Ditto em sua caneca sobre a mesa antes de retomar o consumo do melhor alimento do mundo, o chocolate. Bem, deixe-me apresentar-nos. Eu sou Ash e ela é amarela. Austin disse, mas foi interrompido por Amarelo que terminou a frase. Mas você pode nos ligar, Austin e Miss Chocoloco. Não, Amarelo, não estamos usando esses nomes. Ah, você também está pensando em um novo apelido? Os olhos de Yellow brilharam com brilhos. Suspiro, Austin tentou tirar um cigarro apenas para lembrar que estava completamente apagado. Quer saber? Vou até a loja. Quer alguma coisa? Austin perguntou ao Amarelo que ainda estava cutucando Ditto em sua forma de caneca. Não, eu estou bem. Posso ir junto? Lucario perguntou com as patas cobertas de chocolate. Claro, mas primeiro limpe-se. Claro, eu me limparia. Pareço um selvagem para você? Lucario respondeu bufando enquanto saltava em direção ao banheiro. Ok, Bulbasaur, você pode cuidar do Ditto enquanto eu estiver fora? Bulba. Obrigado, amigo, vou ganhar um Star Pokétria. Bulbasaur sorriu de felicidade, mas as palavras de Austin fizeram com que todos, menos Shedinja, olhassem para ele. Tudo bem, vou dar um Pokétria para todos. Ao contrário das outras cidades de canto, a cidade Fúcsia parecia ser fortemente influenciada pela cultura japonesa. Todos os edifícios eram de estilo clássico japonês. Além de abrigar o Poison Type D e um dos locais do Battle Chatial, Fuchsia City também tinha muitas atrações e festivais. A cidade de Fuchsia é uma das cidades mais limpas de toda Kanto por causa da legislação aprovada há 70 anos, na qual se afirmava que em vez de carros e estradas aqui, a cidade de Fuchsia promove o uso de mais bicicletas ou caminhadas para viajar aqui, por isso é conhecida por sua vegetação e vida selvagem e a limpeza desta cidade é a razão pela qual os residentes e os pokémons desfrutam de um estilo de vida saudável. Fuchsia City é conhecida por suas áreas de preservação da vida selvagem, como a Safari Zone, Austin leu em voz alta. Então eles precisam manter o local limpo para que seja saudável para todos os pokémon aqui, afirmou Lucario. Certo, Austin confirmou com um aceno de cabeça. Oh, eu adoraria ir a um festival aqui, Yellow comentou enquanto juntava as mãos. A estranha engenhoca diz que haverá o festival anual de treinadores de Pokémon em 2 dias na praça da cidade. Podemos comparecer a esse, Lucario falou enquanto olhava por cima do ombro de Austin. Qual é, Lucario? Isso é rude. Me desculpe. Austin disse enquanto olhava para Bulbasaur caminhando ao lado deles. Bulbasaur tinha Ditto na cabeça na forma de um pequeno chapéu sobre o qual havia derramado amarelo. Ditto formou um vínculo com Bulbasaur, já que Bulbasaur foi paciente o suficiente para esperar que o Pokémon tímido se revelasse sozinho, ao contrário de Vartortle e Munna. Clefable e a natureza extrovertida de ninjas havia dominado o garotinho. Fearu e Scizor não se importaram muito com a nova adição, exceto Lucario. Pikachu, Butterfree e Charmeleon tentaram se aproximar de Ditto, mas desistiram depois de 1 hora sentados em frente a uma caneca estacionária. Pidgeot e Kingler nem tentaram depois de ver todos falharem e Shedinja estava bem. Shedinja. Depois disso, ninguém seria capaz de ter algum tipo de dia relaxante para si. Austin pensou enquanto pensava em todos os planos que tinha para o futuro antes de responder. Acho que participar deste festival proporcionará a todos uma boa pausa. Iaiá. Amarelo aplaudiu de felicidade. Parágrafo Mac. É uma das maiores estranhezas da pré-história que foi o homem e não o Alakazam quem se tornou a espécie dominante no mundo. Pareceria a qualquer um que Alakazam estava preparado para o domínio. Sua inteligência é tão vasta que os testes humanos falham na medição, e o polegar opositor é muito inferior à telecinesia. E ainda assim é o homem que governa de Unova Kanto, e Alakazam que é encontrado principalmente nas Pokébolas. Mais estranho ainda, os Alakazam não usam seus cérebros para comandar exércitos, administrar economias ou qualquer uma das inúmeras tarefas que humanos inteligentes e supercomputadores realizam. Talvez os seus treinadores temam que, dada tal autoridade, eles se rebelem. Ou talvez achem essas tarefas tão simples e desagradáveis que as recusem como um insulto à sua genialidade. Esses Pokémon têm cérebros excelentes para a lembrança, mas pouca criatividade, e não foram capazes de inventar a civilização. Alakazam se recusou a responder, entretanto, e os humanos não têm inteligência para compreender suas mentes. Atualmente acredita-se que a maioria dos Alakazam passam seus dias em uma tristeza implacável, tão inteligentes que nada ocupa sua mente, e essa tristeza embota a acuidade mental. Um cérebro poderoso é mais um obstáculo do que uma ajuda para aqueles que passam o tempo todo deprimidos, uma sabedoria que Alakazam conhece muito bem. Capítulo 238. Já era noite na cidade de Fuchsia e o grupo começou a explorar um pouco os pontos turísticos. Como esperado, foi muito animado e repleto de cultura japonesa. Havia barracas dispostas em fila, uma em frente à outra, vendendo uma variedade de alimentos e oferecendo outras atividades. Austin e Lucario não perderam tempo em ir direto para a comida deliciosa, enquanto Yellow decidiu dar uma olhada em diferentes trajes de kimono em uma determinada barraca. Aposto que ficaria muito fofo com isso, comentou Yellow enquanto examinava um em particular. Yellow corou ao pensar no que Austin pensaria antes de sua Pokébola se abrir e Tentacool aparecer. Yellow sorriu para ele e se ajoelhou
ajoelhou para ficar mais ao nível dos olhos dele. O que foi, tente? Ela perguntou gentilmente. Legal, respondeu enquanto apontava para o kimono. Você quer que eu experimente também? Yellow perguntou, recebendo um aceno do Tentacool. Bem, acho que sim, disse Yellow lentamente enquanto tirava o vestido do cabide e ia para trás de uma cortina dobrada para se trocar. Enquanto isso, Austin e Lucario olhavam famintos para os vários tipos de sushi. Austin imediatamente foi pegar um pedaço de sushi com a mão, mas logo foi esbofeteado por Lucario. Mestre Austin, você deveria saber melhor. Use os pauzinhos para pegar sushi em vez das mãos, Lucario repreendeu levemente. Certo. Acho que me empolguei, Austin disse timidamente antes de pegar um par de uma pilha ao lado. Shuu, Pikachu cutucou o ombro de Austin assim que Austin começou a comer o sushi. Ah, você quer um pouco também, Pikachu? Austin perguntou ao roedor, recebendo um aceno afirmativo. Austin entregou um pedaço para Pikachu que prontamente o colocou na boca. O roedor mastigou e sorriu com um sabor excelente, mas algo estava errado. Chá! Pikachu gritou quando começou a correr em círculos freneticamente. Desculpe, amigo. Eu acidentalmente dei a você o tipo extra picante, Austin disse se desculpando. Pikachu parou de correr e olhou para Austin. Austin percebeu pelo olhar que Pikachu estava dando a ele que ele sofreria um Thunder Shock mais tarde. Esse sushi está delicioso. Aqui está um pouco para você, Charmeleon. Austin sorriu ao dar alguns para o Pokémon híbrido. Caracteres. Charmeleon exclamou de alegria ao provar a comida, mas rapidamente tentou atingir sua felicidade em um véu de indiferença. Legal demais para sushi, hein? Austin perguntou com uma risada. Ao que Charmeleon apenas estufou o peito. Risada. Austin sorriu ao olhar para Bulbasaur dando um pouco de sushi para Ditto, que estava olhando timidamente a culinária japonesa. Tente murmurou enquanto caminhava ao lado de Odds até o grupo. Oh, ei, Austin cumprimentou assim que viram. Por que você não está com o amarelo? Estranho. Dishi respondeu apontando para uma cortina dobrável a uma curta distância. Logo, Yellow saiu de trás da cortina um tanto timidamente vestindo a roupa de kimono. Ela também estava com o cabelo solto no rabo de cavalo lateral habitual. Ela então foi até Ash e Lucario, seguida por Dodge. Ela fez uma leve pose para o grupo antes de pedir a opinião deles. Ei, como estou? Ela perguntou nervosamente. Você está linda como uma verdadeira princesa? Lucario respondeu enquanto comia seu sushi com chocolate que havia derretido no rabo de Charmeleon. Pica-pi. Austin pulou e levantou os polegares enquanto fingia mastigar seu sushi. Ele sabia que não queria colocar mais lenha na fogueira que era a paixão de Amarelo. Prato, estranho. Dishi gritou quando ficou vermelho e caiu de costas. O prato? Amarelo perguntou isso. Hahaha. Acho que Odds desmaiou por causa de sua aparência linda, Lucario disse a ela. Yellow apenas corou de vergonha. Atenção, pessoal. Nossa dança tradicional do kimono deste mês será apresentada pela nossa própria Janine em 5 minutos. Por favor, vão até o palco na frente, disse uma voz masculina pelo interfone. Isso parece divertido. Amarelo exclamou. Assim que o grupo se dirigiu para o palco externo, ficou evidente que não havia assentos disponíveis para sentar. Eles conseguiram ficar na frente de todos e ficaram o mais próximo do palco para terem a melhor visão. Até o momento as luzes do palco diminuíram e a cortina subiu. Atrás da cortina estava uma jovem com cabelo roxo escuro na altura dos ombros. Ela usava um tradicional kimono preto com sandálias pretas combinando. Ela ficou em uma pose onde tinha um leque em cada mão. Um estava estendido e o outro cobria o rosto. Ela então afastou graciosamente o leque de seu rosto para revelar olhos castanhos e um sorriso adorável antes de começar a dançar. Os olhos de Austin se estreitaram ao ver o futuro líder do ginásio de Fuchsia City e a filha do atual líder do ginásio, Koga. Lucario olhou para Austin, que estava nervoso porque sua mente imaginou a possibilidade de Koga fazer parte da equipe Rocket. Se fosse esse o caso, o que devo fazer? Austin se perguntou enquanto Janine continuava a dança enquanto todos observavam seus movimentos. Seus movimentos eram tão misteriosos e intrigantes, mas tão bonitos. Ficou claro que Janine devia ter praticado muito para acertar a dança. Ela então começou a se mover em direção ao grupo até ficar bem na frente de Austin, fazendo-o inclinar a cabeça em confusão. Ela deu-lhe um sorriso sedutor e uma piscadela antes de voltar graciosamente para o palco. O rosto de Austin não mudou nem um pouco com o gesto que Janine fez para ele. Enquanto isso, Yellow ficou vermelha, mas olhar para o rosto inexpressivo de Austin a acalmou. A dança continuou por mais alguns minutos antes de finalmente terminar. Todos aplaudiram o excelente trabalho que Janine fez. Ao sair do palco, ela olhou para o grupo e deu outra piscadela que Austin poderia jurar que era dirigida a ele. Com isso, ela desapareceu atrás da cortina. Austin ficou paralisado por um momento, olhando para o lugar onde Janine havia saído antes de Lucario acenar com a palma da mão na frente de seu rosto. Você está bem? Lucario chamou ao sentir um aumento na aura vindo dele. Sim, estou bem. Vamos, a noite ainda é uma criança. Vamos aproveitar esse festival. Austin disse que libertou todos de suas Pokébolas. Sob a liderança de Bulbasaur, o grupo de Pokémon se divertiu nas cabines, queimando a carteira do treinador. Mais tarde naquela noite, Austin e Lucario sentaram-se nas laterais dos bancos em um silêncio confortável. Posso perguntar o que deixou você tão tenso? Lucario perguntou enquanto comia seu algodão doce. Você conhece aquela garota que piscou para mim? Acho que ela pode estar relacionada à organização maligna de que lhe falei. Eu discordo. Aquela garota que deixou sua donzela com ciúmes tinha uma aura pura. Um pouco irritado, Austin respondeu. Acredito na sua palavra e Yellow não é minha donzela, Lucario. Poderia ter me enganado? A aura dela está sempre cheia de alegria quando ela está com você e sua aura também tem picos de felicidade quando você está com ela. Isso é porque somos amigos. Talvez os tempos tenham mudado para amigos terem pontas tão lindas na aura um ao redor do outro. Você pode me contar mais sobre aura? Lucario respirou fundo antes de dizer que Oushi ou Onda são os nomes talvez diferentes que os humanos deram a ele. A aura é a força vital que preenche todo o espaço dentro do corpo de uma pessoa ou Pokémon. Ela compõe todos os seres vivos e cada pessoa tem o seu próprio. Por falta de palavra melhor, olha. Existe alguma diferença entre a aura e a alma?
Austin perguntou enquanto se perguntava por que sua aura era semelhante à de Ser Aaron. No cânone, Ash poderia usar aura e poderia ser parente de Aaron, mas e ele? Ele não era Ash, então por que sua aura era semelhante ou ele tinha a alma de Ash dentro de seu corpo? A aura é a energia vital que flui através da alma, enquanto a alma é algo que poderia ser chamado de toda a existência do ser. Eu não entendo, disse Austin ao que Lucario respondeu. Claro que não, quando comecei a te mostrar o caminho a seguir. Brincadeiras à parte, a melhor maneira de descrever a diferença é que se a aura desaparece, a pessoa morre, mas se a alma desaparece, a pessoa se foi. Você pode elaborar? Um pouco irritado, Lucario disse. Quando a aura de uma pessoa desaparece, ela tem a chance de renascer como outra coisa, mas se a alma de uma pessoa se for, ela se foi para sempre. Não há segunda chance, não há vida nova, é só que, snap, o fim. A mente de Austin estava repleta de muitos pensamentos. Outros Pokémon podem aprender a arte da aura? Sim e não, depende da aptidão e da quantidade de aura. Já que posso usar aura de alguma forma, quanto eu possuo? Lucario começou a rir das palavras de Austin. O que? Desculpe, só achei hilário você ter dito que pode usar aura. Humano, você não está usando aura, você está apenas liberando sua aura em rajadas. A aura está fortemente ligada às suas emoções. Quanto mais intensa uma emoção, maior será a explosão da aura. Sim, você está certo. Claro que sou. Parágrafo Mac. Machop há muito tempo joga pedras com super força e salta sobre arranha-céus. Mas foi somente com o advento dos quadrinhos que eles passaram a ser vistos como pokémons que combatem o crime. Antigamente, sua capacidade de quebrar paredes e janelas e levantar objetos pesados fazia deles os favoritos dos criminosos, e não das crianças e da polícia. Tudo isso mudou há 3 gerações quando Machop, um estudante de arte, salvou a vida de um ladrão armado na metrópole criminosa de Saffron. O povo ansiava por um herói, e se ele tivesse a força e a velocidade de um Machop, talvez pudesse ser um. É claro que os humanos não tinham esse poder. Machop não era inteligente o suficiente para usá-lo de forma eficaz e nenhum homem conseguia chegar a todos os crimes da cidade com rapidez suficiente. Quando ele resolveu esses problemas através da ficção, nasceram os quadrinhos Machop Man. A franquia ocasionalmente teve dificuldades, mas sobreviveu a várias reinicializações canônicas e inspirou muitos filmes. Embora aliados Man da Marvel Scale tenha ocasionalmente oferecido competição, Machopman, como o nome está escrito agora, continua sendo um ícone cultural. É o mais conhecido e popular do gênero de superpotência que inspirou, e se tornou surpreendentemente popular em O Rio Nova, do outro lado do mar da terra natal do seu criador. Capítulo 239. Por que você acha que a garota tem alguma relação com a organização maligna? Lucario perguntou enquanto lambia as patas. O pai dela pode ou não ser membro da organização? Austin respondeu enquanto batia nas patas de Lucario. Por favor, não use meu cardigã para limpar suas patas. A culpa é sua por usar roupão. Isto não é um roupão. Parece um roupão de banho, então é um roupão de banho. Austin nem tentou responder quando viu Bulbasaur caminhando em direção a eles. O que é isso, amigo? Bulba. As vinhas de Bulbasaur estenderam um dito adormecido em direção a eles. Não se preocupe, eu posso cuidar dele. Divirta-se lá fora e, por favor, não deixe Charmeleon e Vartortle destruírem este lugar. Não acho que o dinheiro de 2 patrocinadores e a posição de associado da Liga Pokémon vão cubram. Bulbasaur saudou com suas vinhas enquanto saltava como um sapo de volta para seus amigos. Lucario perguntou enquanto Austin colocava dito cuidadosamente em seu colo. Como você pode ter certeza de que o pai da menina faz parte disso? Tenho alguns amigos que atualmente estão me ajudando na luta contra a organização e eles me informaram que existe a possibilidade do pai da menina fazer parte dela. Lucario acenou com a cabeça enquanto sorrateiramente usava o cardigã de Austin para limpar suas patas. Você não respondeu minha pergunta? Algum dos meus pokémons pode aprender aura? Tenho que verificar, respondeu Lucario enquanto comia alegremente outra barra de chocolate que ele manifestou de algum lugar. E quando podemos começar meu treinamento? Sobre isso, algo está errado? Não, eu queria perguntar como você deseja prosseguir com o treinamento da sua aura? O que você quer dizer? Lembra que eu disse que todo mundo tem uma quantidade específica de aura com a qual nasce? Não é o caso dos Pokémon, mas é o caso dos humanos que não conseguem aumentar a quantidade de aura. Você nunca disse nada assim. Oh, bem, agora eu te contei sobre isso. O que isso tem a ver com meu treinamento? É importante quando você é humano. Você, meu amigo, tem uma aura extremamente grande. Isso é bom ou ruim? Austin perguntou enquanto tentava não acordar dito. Depende de como você olha para isso. Se você deseja resultados rápidos, isso não é possível, pois quanto mais aura você tiver, mais difícil terá para obter controle total sobre ela, mas no futuro, suas habilidades serão mais fortes do que alguém com uma quantidade menor de aura. Suspiro. Não podemos fazer algo como armazenar a aura em uma parte diferente do corpo em pequenas quantidades e usar a aura dessa forma. Austin perguntou curioso, mas sua pergunta pareceu fazer Lucario se levantar em estado de choque. Lucario, você está bem? Austin perguntou preocupado. Não, estou bem. Espere aqui, voltarei em breve. O que? Austin perguntou, mas antes que pudesse questionar Lucario ainda mais, o Pokémon da aura pareceu se teletransportar com pura velocidade. Foi algo que eu disse? Ponto de vista do Idem. Cordialidade. Eu só senti isso quando saí do ovo, mas depois disso, nunca mais senti o calor. Todos os dias eu acordava na câmara frigorífica em que estava guardado. A porta de vidro do depósito era minha janela para o mundo. Eu via humanos tirarem outros semelhantes a mim e então injetar algum tipo de líquido neles antes de tirá-los da sala. Nunca fui retirado por causa da minha idade, e isso foi tudo que pude ver e tudo que pude saber sobre o mundo. Então, um dia, os humanos me levaram para sair. Eu estava com medo de fazer qualquer coisa. Eu tinha medo do desconhecido. Mas ao contrário dos outros, os humanos usaram esta bola esférica em mim.
Por que um grande pesquisador como Bill solicitaria o mesmo? Quem sabe ele quer ampliar o escopo da criação. Estas foram as últimas palavras que Dito ouviu antes de acordar na frente de Austin e dos outros. O que é esse calor que sinto? Com licença. Ao ouvir essas palavras em voz alta, acordei nos braços do humano que se autodenominava meu treinador. Idem, não se preocupe, Bulbasaur está aqui. Eu vi meu treinador dizer essas palavras enquanto me colocava no chão e o calor que eu sentia desapareceu. Eu me mexi quando vi as costas do meu treinador. Estendi minha mão enquanto ele segurava seu braço. Esse calor. Sentindo a cotoca de Dito contra seu braço, Austin se virou e viu Dito olhando timidamente para ele. Você quer vir comigo? Dito assentiu lentamente enquanto Austin o pegava no colo. Com licença, você gostaria de comprar um Magikarp especial? Os olhos de Austin brilharam ao reconhecer o homem do anime, o infame vendedor de Magikarp. Um Magikarp? Esse não é o Pokémon conhecido por sua inutilidade? Austin decidiu jogar a carta do cliente ignorante. Sim, Magikarp é inútil, mas se você comprar um Magikarp de um ovo rosa, ele evoluirá para um poderoso Gyarados. Ovo rosa? O Coman? Ain? O vendedor sorriu maliciosamente ao revelar seu aquário portátil mostrando a Austin um Pokémon piscino solitário com grandes e pesadas escamas rosadas. Tinha olhos grandes e vazios e lábios rosados. Suas nadadeiras peitorais e caudais são brancas. Em seu dorso há uma albacora rígida de 3 pontas, semelhante a uma coroa, há uma barbatana idêntica na parte inferior. Seus longos barbilhões amarelo claros indicavam a Austin que era um macho. O que chocou Austin foi a descoloração do Magikarp. O Magikarp brilhante não deveria ser dourado, ou este Magikarp é da ilha Pincan do arquipélago das Ilhas Laranja, ou é uma nova raça de Pokémon brilhantes. Que tal? Este Pokémon lendário será uma ótima adição ao seu time. Quanto? 500 Pokédólares. PFFT, isso é uma farsa. Austin se virou para sair, mas o vendedor perguntou. Então qual você acha que deveria ser o preço apropriado? 100 Pokédólares. Muito engraçado, senhor, mas posso diminuir o preço para 400 para você. Austin respondeu. 200 Pokédólares. Por favor, senhor, tenho uma família para alimentar. Não posso fazer nada menos, mas só por você. Vou diminuir o preço para 300 Pokédólares. Diminua seu preço para 250 e você terá um acordo. Bem, normalmente eu não faço isso, mas só por você. O Coman disse com um sorriso tenso enquanto pegava o dinheiro antes de jogar o Magikarp rosa em Austin antes de fugir. Austin rapidamente pegou o Pokémon peixe enquanto Dito pulou e se escondeu atrás dos ombros de Austin. Austin riu ao sentir Dito espiar por cima do ombro para olhar para o Magikarp, que estava notavelmente calmo, contente sem ofegar ou lutar. Ele se perguntou quantos Pokémon aquáticos com Guelras respiravam ar. Eu não tenho nenhuma Pokébula comigo agora. Está tudo bem para você ficar lá fora assim? Carpa? Vou interpretar isso como um sim. Carpa. Parágrafo MAC. Desde os primórdios da filosofia, os homens têm lutado para fazer as pazes com o uso de Machoke como animais de carga. Ao contrário de Torchic, Odds e outros pokémons agrícolas, Machoke é um tipo de lutador não muito diferente de nossos ancestrais. Embora conhecidos por sua força, são feras bastante inteligentes. E embora o Milton possa pastar durante a maior parte de sua vida, não suportando nada pior do que ordenhar antes do abate, Machoke trabalha longas horas quebrando pedras em cavernas, puxando tratores ou outras tarefas extenuantes, muitas vezes com um Bulbasaur como supervisor, chicoteando-os quando eles diminuem a velocidade. Os ativistas dos direitos dos Pokémon lutaram contra o tratamento inadequado dado a Machoke durante séculos, mas com pouco sucesso. Ao contrário de muitos Pokémons e humanos que precisam de pausas para garantir a produtividade, Machoke trabalhará com plena eficácia até entrar em colapso por exaustão e normalmente retornar ao campo para reviver ou visitar o centro Pokémon mais tarde. Além disso, embora a dor e a monotonia do seu trabalho tenham um impacto sobre eles, Machoke é um Pokémon leal que preferiria suportar abusos com um semblante sombrio do que quebrar as correntes que os prendem simbolicamente. Simbolicamente? Como os humanos ainda não inventaram correntes fortes o suficiente para segurar um Machoke. Ocasionalmente, um Machoke escapa, mas raramente faz algo para ajudar sua causa. Normalmente, pelo menos em canto, esses Machoke encontram o caminho para a equipe Rocket ou outras organizações criminosas, que lhes oferecem um treinador melhor e a chance de testar seus músculos em combate, como praticamente todos os Pokémon lutadores desejam. Capítulo 240. Foi no dia seguinte que Yellow e Austin chegaram ao Fuchsia City Gym. Ash, onde está Lucario? Amarelo perguntou curioso. Não sei. Ele saiu ontem à noite e não voltou. Você não está preocupado? Não, eu confio na capacidade de Lucario de cuidar de si mesmo, disse Austin enquanto fumava o cigarro. Em momentos de estresse, um cigarro sempre o acalma. Pikachu pulou do ombro de Austin para o de Yellow devido ao cheiro de nicotina queimando seu nariz. Pica-pi. Pikachu engasgou ao apontar para o cigarro no qual Austin apenas esfregou a cabeça. Yellow corou devido à proximidade entre ela e Austin. Não deveríamos estar procurando pelo time R. Yellow perguntou inocentemente já que Austin foi rápido o suficiente para impedi-la de completar a frase. Não agora. Vendo a expressão séria no rosto de Austin, Yellow assentiu rapidamente. Ah, por que estamos na academia? Eu te conto mais tarde, disse Austin enquanto olhava ao redor com desconfiança. Ele estava em uma academia onde moravam ninjas treinados, aqui as paredes tinham ouvidos. Yellow fez beicinho com as palavras de Austin. Assim como todos os outros edifícios da cidade de Fuchsia, exceto o centro Pokémon, o ginásio Fuchsia era uma referência à cultura japonesa. Parecia que todas as academias que o grupo frequentou tinham suas diferenças para torná-las únicas. O ginásio de Pewter City parecia uma pedra gigante. O ginásio de Cerulean City parecia um aquário gigante. No caso do ginásio de Fuchsia City, parecia um antigo castelo japonês. A dupla abriu as portas de correr e entrou.
O interior do ginásio parecia muito com o ginásio Vermilion, só sem os soldados corpulentos e muito maior. Não havia sinal do líder do ginásio ou de qualquer outra pessoa. Yellow imaginou que um lugar tão grande estaria lotado de gente, mas era exatamente o oposto. Olá, Yellow chamou enquanto entrava no prédio. Mais uma vez, não houve resposta. Acho que deveríamos tentar dar uma olhada, Austin sugeriu enquanto se perguntava se a academia era como o anime ou os jogos. Yellow assentiu e continuou andando pelo ginásio até esbarrar em algo duro. Ou ouve, Yellow disse enquanto esfregava o nariz dolorosamente. O que há de errado? Austin perguntou, mas em sua mente ele já havia descoberto. Este ginásio era como os jogos. Mesmo com essa descoberta, Austin agradeceu silenciosamente a qualquer divindade que estivesse por aí, já que ele não queria ir para aquela academia de terror do anime. Há algo aqui que está bloqueando o caminho, mas não vejo nada, disse Yellow a Austin, confuso. Austin murmurou enquanto levantava o punho e batia na substância dura antes de fazer sua conclusão. É uma parede invisível. Por que existe uma parede invisível aqui? Além disso, se existe uma aqui, como devemos olhar ao redor? Amarelo perguntou exasperado. Austin empurrou uma parede próxima e, para grande surpresa de Yellow, a parede virou horizontalmente, fazendo-a cair para o outro lado. Uau! Uma parede falsa. Yellow murmurou enquanto seus olhos brilhavam. Parecia que esta sala não era diferente da anterior. Era apenas mais uma sala grande e vazia. Este lugar é realmente estranho, disse Yellow enquanto olhavam ao redor da sala. Como vamos encontrar o líder do ginásio se há paredes invisíveis e portas falsas por todo lado? Enquanto isso, Austin estava nervoso ao se lembrar do episódio do anime em que este lugar era equipado com armadilhas, paredes inclinadas e hordas de voltor explosivos. A pergunta de Yellow foi logo respondida. O grupo ouviu um grito de oi, quando uma estrela cadente passou direto pelos rostos de Yellow e Pikachu. Ele se incorporou na parede atrás deles, fazendo com que os dois congelassem. Austin sussurrou enquanto sua sombra se estendia na escuridão. Vamos acabar com esse jogo de gato e rato antes que comece. Shuu, Pikachu disse nervosamente. Só então, outra estrela ninja voou pelo ar. Mais uma vez passou direto pelos rostos de Yellow e Pikachu. Ei! Quem está jogando isso? Yellow gritou do outro lado da sala, mas não viu ninguém. Yellow fechou os olhos para sentir quem estava jogando aquilo. Kiaya, uma voz logo gritou do outro lado da sala novamente. A dupla então viu uma figura ser arrastada aparentemente do nada enquanto a mão de Alter segurava a figura de cabeça para baixo. A figura revelou ser uma jovem com cabelo roxo escuro preso em um rabo de cavalo espetado e olhos castanhos. Havia algo familiar nela. Após uma inspeção mais detalhada, Yellow soltou um suspiro de surpresa ao perceber que era a garota que dançou na noite anterior. Espere, você é aquela garota do kimono. O que você está fazendo aqui? Amarelo exclamou. Acho que uma pergunta melhor é o que você está fazendo aqui? Janine respondeu com inteligência. Bem, senhorita Vanabe Ninja, eu sou Ash Ketchum. Estou aqui para desafiar o líder do ginásio de Fuchsia City por um soul badge, Austin disse enquanto estalava os dedos, fazendo com que Alter soltasse Janine, que caiu com um salto mortal para trás no ar. Pikachu e Yellow aplaudiram as acrobacias de Janine. Uma insígnia da alma, você disse? Janine sorriu maliciosamente quando um brilho apareceu em seus olhos. Se for esse o caso, você terá que me vencer para conseguir. Você quer dizer que você é o líder do ginásio de Fuchsia City? Austin exclamou enquanto Yellow e Pikachu faziam caretas de surpresa. Isso significa que Koga é um Elite Four da Liga Johto? Ou esta situação é semelhante ao anime onde eu derroto Janine e Koga aparece? Isso mesmo. Gracioso como um Ninetales, rápido como um Rapidash, mortal como um Citer. A ninja Janine do Fuchsia City Jin. Sou eu. Janine terminou com uma pose. Bem, Janine, eu desafio você para uma batalha. Austin afirmou enquanto tirava uma Pokébola. Aceito seu desafio, Ash. Janine respondeu com um sorriso. Será uma partida de Pokémon 3 contra 3. Só você pode fazer substituições. Se vencer, o Soul Badge é seu. Parece bom para mim. Se você perder, Janine acrescentou com um sorriso malicioso e piscou. Você tem que sair comigo. Espere o quê? Parágrafo Mac. Para a maioria dos Machamp, esquivar-se ou bloquear um ataque é o cúmulo da covardia. Todos os Machamp são campeões, mesmo que apenas em suas cabeças, e um campeão suportará quaisquer ataques que sejam lançados contra ele, a ponto de se deparar com um ataque se parecer que ele errará. Esses Machamp esperam a mesma honra de seus oponentes e desenvolveram ataques normalmente selvagens, como o Dynamic Punch com extrema precisão, em detrimento de possuir qualquer habilidade de esquiva. Séculos atrás, um odiado imperador Johto foi deposto, e os revolucionários colocaram ele e seus pokémons na guilhotina de Pinsir. Eles fugiram em todas as direções, o imperador foi capturado e executado, mas alguns de seus pokémons menores escaparam para a multidão. Seu Machamp não faria tal coisa. Enfrentando uma luta desesperada, ele deu um soco no rosto do Pinsir antes de sua execução, para que ele pudesse dizer que caiu lutando, e então permaneceu inabalável enquanto os gigantescos chifres pontiagudos do Pinsir arrancavam sua cabeça de seu corpo. Há uma minoria de Machamp que não acredita que medidas evasivas sejam covardias e que evitarão qualquer ataque que puderem. Surpreendentemente, estes Machamp não são fracos que tentam vencer a qualquer custo, mas lutadores igualmente ferozes que seguem um código de batalha diferente. Eles são conhecidos em toda parte por sua coragem. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.